Proposta do Dr. Gears. Número de designação do item. Hashtag 86243AR-001. Aviso. O item exibe um comportamento agressivo e perigoso. Descrição do item. 6,5 pés de altura. 97 libras de peso. Idade desconhecida. Pele acinzentada. Pode estar com hematomas. Olhos. Cor azul leitosa e sem cabelos. Aparência emaciada, estrutura óssea e muscular diferentes de qualquer espécie registrada. As pernas são longas e finas, terminando em pontas pretas agudas. 3 dedos em cada mão, também terminando em pontos pretos. Pernas e braços têm o dobro do comprimento do torso. Nenhum órgão reprodutor, orifício anal, orelhas, nariz ou poros em qualquer lugar do corpo. A cabeça é esférica, muito grande em proporção ao corpo. O pescoço parece muito fino para sustentar a cabeça. A boca se estende até a metade da cabeça, sem lábios. 21 dentes espaçados aleatoriamente ao redor da boca. Muitos parecem quebrados, podres ou lascados. O olho é uma grande esfera azul leitosa, em forma de bola, presumivelmente mantido na cabeça ou na garganta. Parece rolar na boca quando a boca está aberta. Não tem pupila ou íris. 6,5 pés de altura, 97 libras. Nessa parte, é usada unidades imperiais em vez de unidades métricas, como metros ou quilo, o que sugere que essa organização, ou quem está escrevendo esse arquivo, é americano. As pernas são longas e finas, terminando em pontos pretos. Embora não seja completamente sem tom, ainda não se usa o tom específico. Também há uso de pontos em vez de dígitos específicos. Olho cor azul leitoso. Olho é uma grande esfera azul leitosa em forma de bola. É usada uma repetição desnecessária. Também o uso constante de aspas para significar os objetos. Sem falar que o próprio arquivo está variando de acordo com o formato do SCP, com a descrição vindo antes dos procedimentos de contenção, ao contrário do habitual. Isso novamente significa algum tipo de amadorismo ou pressa, junto com o fato de que essa organização, seja lá qual for, está localizada na América. Lembre-se que todos os erros normalmente cometidos no formato SCP são intencionais, mas esse não parece ser o caso. Detalhe da contenção atual. A sala é forrada com chumbo e mantida iluminada por holofotes. A temperatura é mantida a 98 graus, com 100% de umidade. A sala é vedada com uma porta blindada de aço reforçado. A área externa, patrulhada por guardas com luzes estroboscópicas de alta potência. Qualquer pessoa que entrar na sala de contenção deve carregar um estroboscópio e usar óculos de solda. Qualquer pessoa que tentar remover o item ou entrar sem autorização deve ser baleado à primeira vista. Nos detalhes de contenção atual, que eu acabei de ler, podemos datar um pouco essa anomalia. São usados holofotes, que datam da década de 1870, e luzes estroboscópicas de alta potência, que nos colocam além da década de 1930. Portanto, isso ocorre durante uma época em que a América está essencialmente no topo do mundo, derrotando os nazistas e iniciando a Guerra Fria. A próxima seção, o adendo paralelo, chamado relatório, é a seção mais importante. Relatório, recuperado na Guatemala no início dessa semana, relatado pela primeira vez como um demônio, visto por vários meninos em uma estrada rural. Parecia estar doente ou ferido. Os meninos relataram ter visto uma criatura ofegante e sacudindo as pernas. A criatura então ergueu sua cabeça e expôs seu olho. Os meninos correram para casa, relatando às autoridades locais. Vários relatos de rugidos horríveis ou gritos de moradores locais ao longo de vários dias. 12 pessoas internadas no hospital local com intoxicação por radiação grave e 7 desaparecidas. A equipe de recuperação montada, chefiada pelo general e enviada à base ADRX-19, relatórios de supervisores de equipe de recuperação após falha de contenção padrão, levaram a protocolos de contenção adicionais, desenvolvidos pelo Dr. Herman Kitter. O Dr. Kitter foi infelizmente morto no teste inicial, após o qual a criatura foi movida para a base 19. A criatura parece ser capaz de criar microsingularidades, usando-as tanto como uma forma de teletransporte quanto de defesa. Essas singularidades desaparecem vários segundos após a criação, mas emitem grandes quantidades de radiação e causam graves danos à área circundante. O olho parece controlar essas manifestações, pois sempre teve o olho exposto a criar essas singularidades.
Ele é onívoro, então vê os humanos como uma fonte de alimento. A criatura mostra sinais de medo extremo na presença de alto calor, umidade ou luz brilhante. A criatura parece incapaz de se teletransportar através do chumbo e não pode formar singularidades quando em seu estado doente. Quando está em boas condições, é extremamente rápido e astuto, e já matou vários agentes de recuperação com suas singularidades e garras. Emite sons estridentes ocasionais. Todas as tentativas de comunicação falharam. Na frase "recuperado na Guatemala no início dessa semana", relatado pela primeira vez como um demônio, visto por vários meninos em uma estrada rural, parecia estar doente ou ferido. Portanto, sabemos o que quer que seja essa organização americana, por acaso estava localizada na Guatemala na época desse relatório. E na época desse relatório, quero dizer literalmente na mesma semana. Aqui podemos ver mais uma vez a pressa de escrever o arquivo. Além disso, isso nos planta firmemente na década de 1950, quando os Estados Unidos estavam presentes na Guatemala. Isso também implica que a organização é bastante militarista, mas vamos ver se algo esclarece isso. Equipe de recuperação montada, chefiada pelo general e enviada à base ADRX-19. Relatórios para supervisores da equipe de recuperação após falha na contenção padrão levaram a protocolos de contenção adicionais desenvolvidas pelo Dr. Herman Kitter. O Dr. Kitter foi infelizmente morto no teste inicial, após o qual a criatura foi movida para a ADRX-19. A julgar pelo título general e pelo nome base, podemos supor que seja militar. Há uma série de referências aqui ao conhecimento usual dos SCPs, que devem ser bastante óbvias. A base é um paralelo ao Site-19. Os supervisores são obviamente o Conselho O5, e o Dr. Herman Kitter nos dá uma origem para a classe de objeto Kitter. Deve ser bastante óbvio que a base ADRX-19 representa uma organização precursora da Fundação SCP, com a criatura sendo a primeira anomalia verdadeira descoberta por ela, que podemos supor ser algum tipo de prisão ou zona de contenção para pessoas não anômalas, como oficiais ou prisioneiros. Isso explica por que a escrita é tão amadora. Além da óbvia pressa para concluir o arquivo, eles realmente não sabem o que estão fazendo porque é a primeira e única coisa com a qual eles lidaram. Imagine que você acabou de ser contratado para lidar com um monstro de um filme de terror. Claro, você faria de tudo ao seu alcance para conter a anomalia, incluindo o uso de tecnologia militar, e ainda conseguiria matar alguém. Nesse caso, o Dr. Kitter. Adendo. Objetos adicionais relatados, supervisores considerando a conversão da ADRX-19 em uma instalação dedicada de recuperação e contenção. Os relatórios podem precisar de censura por razões de segurança. Então, o que podemos vislumbrar de tudo isso? Bem, temos uma anomalia que não é nada de especial, e temos uma organização militar sem conhecimento prévio da anomalia. No medo e na pressa de possivelmente conter essa coisa, eles escreveram um esboço grosseiro de um arquivo para objetos anômalos. No processo, eles aprenderam sobre objetos mais anômalos e começaram a perceber que o mundo é muito maior e mais estranho do que eles pensavam. Assim, passam a podar o formato, torná-lo melhor, mais padronizado, mais preciso, mais moderno. Em essência, o documento original, o que estamos lendo, é um protótipo do que viria. Depois de muitas revisões feitas nele, como se faria em uma invenção, a organização agora, decidida a assegurar, conter e proteger anomalias, cria o formato SCP moderno. O Dr. Gears é aqueles que muitos consideram ser o pai da Wiki SCP. Ele fez muitas das obras definitivas do Wiki, ele administrou, e é em todos os aspectos o fundador do que conhecemos ser o Wiki moderno. Mas ele teve que descobrir o SCP primeiro. Ele não o criou. Em uma entrevista, o Dr. Gears descreve sua primeira experiência vendo o SCP-173. Havia, você sabe, várias histórias de creepypasta flutuando no 4chan, classicamente, e havia o SCP-173 flutuando. Eu cliquei na imagem, olhei para ela e imediatamente fechei. Isso me perturbava. Era tão estranho. SCP-173 não é nada de especial. É uma estátua que se move quando você não está olhando e quebra seu pescoço. Não é muito assustador hoje para os leitores experientes, mas para aqueles escritores do 4chan era perigoso, rápido, assustador. A anomalia perfeita para atrair leitores.
e assim outros formatos SCP começaram a aparecer e eventualmente o próprio Dr. Gears se juntou, aderiu à tendência e tornou-se a figura produtiva que conhecemos hoje. Resumindo, não podemos culpar um protótipo pelo que ele é, mas podemos consertá-lo com bastante curiosidade e engenhosidade.